sexta-feira, hoje é dia de Seiko, isso mesmo, Seiko. Então, como hoje é dia de Seiko, a gente vai falar de Seiko, isso mesmo. Vocês gostam de relógio? Se você gosta de relógio, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal aqui é feito justamente para você que é apaixonado por relógio, tá? Aqui a gente fala abertamente na cara dura, tá? Não tem esse negócio de ficar decorando um pouquinho, não. O negócio aqui é na lata mesmo. Então, eu tô repassando o meu conhecimento, não tem nenhum prompter, não tem nada escrito aqui. Eu dei algumas anotaçõezinhas que eu faço, alguns parênteses que eu escrevo ali, mas fora isso eu não tenho nada, é tudo sai daqui, ó, da cabeça aqui. Então, é tudo conhecimento próprio mesmo. Então não é um boneco que escreveu, não é eu mesmo que estou, eu não fico copiando de sites estrangeiros e lendo aqui, não. Meu negócio é falar ao vivo aqui com vocês, certo? Batemos 4K, isso mesmo, 4.000 seguidores, de 4.000 inscritos no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês. Se você está assistindo aqui, provavelmente você é um dos inscritos desse canal. Então agradeço do fundo do coração por vocês estarem aqui e fazerem desse canal aqui um dos melhores canais de relógio do Brasil, tá? Algumas figuras ilustres passam por aqui. Estive na segunda-feira conversando com o pessoal da Seiko, isso mesmo, o pessoal da Seiko também elogiou muito o canal, eles acompanham também, inclusive o material que eu preparei, aquele PDF de 150 páginas que eu tenho ali, que eu estou vendendo para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Seiko, eu tenho um PDF com 150 páginas. Esse material sendo material utilizado pela Seiko Brasil. Tá? A Seiko Brasil utiliza o meu material para treinamento, isso mesmo. Se você for contratado pela Seiko Brasil, provavelmente você vai receber uma cópia do meu PDF e você vai receber toda a instrução em cima daquilo que eu escrevi. Então, só para você ver o nível que nós chegamos aqui. Então, a Seiko me surpreendeu quando disse que hoje o meu material é utilizado para treinamento dos funcionários da Seiko. Olha só que legal. Então, aí já mostra o nível desse canal. Esse canal aqui é um canal inteiramente dedicado a Seiko e a Oriente. Beleza? Então, vamos deixar de tagarelices e vamos falar agora diretamente do que interessa, que é o Seiko Turtle. Tá? Para quem não sabe o que é o Seiko Turtle, eu vou mostrar o modelo Seiko Turtle aqui. Esse aqui é o modelo icônico Seiko Turtle e ele ganha esse nome por uma característica bem peculiar dele, que é esse formato de carapaça de tartaruga que tem aqui em cima desse relógio, tá? E aí por conta desse fundo meio acolchoado que ele ganhou já na década de 60, né? O fundo acolchoado que a Seiko criou, ele acaba parecendo muito com uma tartaruga realmente, tá? Então por isso mesmo, se não houvesse esse bezel, você ia notar que ele ia ficar totalmente fechado aqui e aparecer uma carapaça de tartaruga. E isso fazia com que as pessoas chamassem ele de Seiko Turtle, certo? Esse modelo aqui, tá? Ele foi o nascimento do Seiko Turtle se deu a um processo meio diferente que aconteceu dentro da Seiko. Para quem conhece um pouquinho mais da história da Seiko, a Seiko ela começa com os relógios de mergulho em 65, em 68 ela lança então a linha Marine Master 300 metros, e a linha Marine Master 300 metros, que era para ser uma linha profissional, não resistia ao uso profissional do relógio. Então com isso foi designado uma força-tarefa para Hiroshima, onde eles puderam então comprovar toda a vulnerabilidade do relógio Seiko, né? Então, com isso, desde 1968 até 1975, a Seiko desenvolveu mais de uma centena de novos padrões diferentes para criar o seu relógio de mergulho, certo? Em 1975, ela cria então o Seiko Tuna, que é o primeiro instrumento de mergulho criado, um instrumento feito para mergulho, né, que depois virou o relógio, tá? Então, o Seiko Tuna, a princípio, era um instrumento de mergulho que depois acabou virando um relógio. E com toda essa inovação que aconteceu de 1968 até 1975, tá? O modelo de 1970, o Capitão Willard, ele teria que ser aposentado. Por que ele teria que ser aposentado? Eles não teriam como colocar mais tecnologia em cima do Capitão Willard
sem poder aumentar o preço. Então eles precisavam de um modelo novo, um modelo icônico que pudesse substituir então à altura o Capitão Willard. E o Capitão Willard, ele já tinha ganhado uma boa repercussão mundial justamente por conta do PS, dos port services, né, que tinham dentro dos acampamentos dos mariners americanos, dos soldados americanos no Vietnã. Então ele já tinha ganhado uma boa repercussão ali, porque ele era muito vendido ali. Por quê? Porque os relógios que os americanos traziam dos Estados Unidos não eram feitos para aquele terreno úmido que era o Vietnã. O Vietnã é como se fosse a nossa Amazônia, que 6 meses chove, 6 meses não chove, mais ou menos assim. Então, para quem conhece a nossa Amazônia lá, né, é engraçado que quando você vai num período de chuva, quando você for num período de chuva para lá, provavelmente as pessoas vão ter eles chamam de inverno essa época, eles dizem assim para você: ah, vamos se encontrar, vamos, antes ou depois da chuva? Porque eles sabem que vai chover, vai dar uma pancada de chuva, a hora que depois da chuva a gente se encontra, antes da chuva a gente se encontra. É mais ou menos por aí que eles começam a marcar o tempo, é bem interessante isso aí. Outro fato interessante é que durante 6 meses, 7 meses, praticamente chove todos os dias, não tem como não chover. É praticamente isso. E o Vietnã era mais ou menos igual. Então, os relógios que eles traziam dos Estados Unidos, da Europa, os relógios suíços que eles traziam para usar no Vietnã, não funcionavam. Por quê? Porque começava a entrar umidade, acabava estragando. E os soldados americanos queriam um relógio e tudo mais, ainda mais porque na década de 60, 70, relógios eram uma condição, assim, era uma joia masculina, né? Então, todo homem valoroso tinha um relógio, um homem responsável tinha um relógio. Então o soldado queria ter um relógio e ele encontrou na Seiko um ótimo relógio, um relógio barato, tá? Um relógio barato, resistente à água, resistente a choque e que aguentava o clima do Vietnã. Então por isso mesmo ele acabou ganhando gosto pelos soldados americanos ali, os soldados americanos acabou caindo no gosto deles e acabou se tornando uma lenda dentro dos soldados americanos, certo? Em 1976, então, o Seiko Turtle tem essa difícil missão de substituir, então, o Capitão Willard. O Capitão Willard foi substituído em 1976, tá? Com o modelo 6306, só que esse 6306, algumas pessoas vão já olhar para mim e falar assim, mas não é 6306, é 6309, tá errando de novo. Não, é 6306 sim, tá? Em 1976 foi lançado o 6306, e esse 6306 é um relógio Turtle exclusivo para o mercado japonês, tá? Inclusive, uma das únicas diferenças que existe dele pro 6309, tá? Além de estar escrito atrás, né? É o calendário. O calendário dele vai estar em japonês, tá? Daí depois o 6309 lá é lançado logo em seguida e esses dois modelos aí então passam a fazer parte da família Turtle. E a família Turtle foi lançada então em 1976 e ficou em produção até 1988, tá? Quando foi tirado então finalmente de linha, tá? E por que o Turtle foi tirado de linha em 1988? Aí nós temos o contexto também da evolução do quartzo, que acaba diminuindo então a procura por relógios automáticos. Então, como houve uma redução de procura de relógios automáticos, não havia necessidade de ter tantos modelos automáticos no mercado. Então eles começaram a reduzir e acabaram tirando então nessa época o Seiko Turtle de linha. Só que aí começa a ter uma mudança muito grande, tá? Na procura por relógios, justamente por dois detalhes que aconteceram, então por um detalhe, né, que aconteceu no começo do século, né? No começo do século nós temos ali o novo boom da Seiko, né? O novo boom da Seiko começa ali em 2007, entre 2007 a 2010, começa um novo boom da Seiko no mercado americano e isso se alastrou para o mundo inteiro, tá? O primeiro fato que aconteceu, esse fator aí foi a descoberta do Seiko Pog, né? O Seiko Pog foi descoberto, se não me engano, em 2004, 2005 por um pesquisador, tá? Que ele viu no pulso do Capitão Pog o relógio laranja, né?
Para quem não sabe, o Seiko Poggi foi um dos relógios que foi para o espaço, né? Então foi considerado então o primeiro relógio automático cronógrafo a viajar para o espaço, isso em 1974. Então até 2003, 2004 isso era um segredo. Por que era um segredo? Porque na época quem patrocinava a NASA para os voos, né, era a Ômega, né? Então, como a Ômega que patrocinava, eles não poderiam ter levado o relógio Seiko. Só que houve um pequeno acidente lá e um pequeno desvio de percurso, vamos dizer assim, e na época que o Capitão Poggi foi fazer o treinamento para ir para a estação espacial, para participar do experimento da Skylab 4, se não me falha a memória, tá? Aconteceu um pequeno problema e ele não recebeu o seu relógio a tempo do treinamento. E ele precisava de um relógio para fazer o treinamento e ele foi numa lojinha, comprou um Seiko laranja, para não chamar muita atenção, tu comprou um Seiko laranja, e esse Seiko laranja o acompanhou durante todo o treinamento. E na hora que ele foi para o espaço, ele não se sentiu à vontade em usar o Ômega, né? Então ele preferiu levar junto com ele também o Seiko, que ele já tinha acostumado a mexer com o relógio. Então ele preferiu levar o Seiko junto, e com isso, né? E com isso então a Seiko se torna o primeiro relógio cronógrafo automático aí para o espaço. E isso foi descoberto no começo do século agora. Com o vazamento dessa história, alguns mais aficionados começaram a pesquisar o que é Seiko, de onde vem Seiko, como é que fica Seiko, e começou-se uma procura muito grande por relógio Seiko. Aí começam então a ligar pontos, vão começando a ligar, sabe aquele joguinho de ponto que você vai ligando? Começa a ligar o Seiko Poggi, a Seiko, depois a Seiko vai ligando pro Capitão Willard, vai ligando e vão começando a encontrar um monte de histórias da Seiko dentro dos Estados Unidos. Isso começa a virar um boom dentro deles lá. E então, quando começa então a Seiko perceber que existe uma procura por relógios vintage, né, por relógios vintage da Seiko, então a Seiko resolve então fazer um relançamento de um relógio de mergulho, né, e o escolhido foi justamente o Seiko Turtle, tá? E juntamente com esse lançamento do Seiko Turtle, também cria-se então uma globalização dos relógios Seiko. Tá? Como assim uma globalização dos relógios Seiko, Carlos? Então até 2015 a linha Prospex não existia, começa então a existir a linha Prospex dentro da Seiko, eles começam então a criar uma linha global, tá? Então até então existia várias outras marcas, outras linhas ali, mas a linha Prospex foi criada juntamente com a linha Turtle em 2015, com um novo relançamento da linha Turtle. Os primeiros modelos da linha Turtle que foram lançados naquela época, é lógico, não poderia faltar o modelo vintage, né, que chamavam de SRP 777, e o modelo Pepsi, que era chamado de 779, tá? Fora esse, foram criados alguns outros, como o 771, se não me falha a memória, que era um azul. Foram criado o modelo Coke também, que é o Coca-Cola, né? Foi criado também o modelo, se não me falha a memória, o Batman, também foi lançado naquela mesma pegada. Foi lançado vários modelos dessa linha, se não me engano, 3 ou 4 modelos, 4 ou 5 modelos dessa linha Turtle no lançamento em 2015, tá? De toda a linha lançada em 2015, somente esses dois sobreviveram ainda em linha dentro da Seiko, tá? Esse modelo Pepsi, tá? O SRP 779, perdão, e o SRP 777, que agora mudou-se o número, agora é o SRPE 93, tá? Então esses dois modelos aqui ainda é possível encontrar novos por aí, tá? A Seiko ainda oferta eles dentro do catálogo deles, esses dois modelos da linha Vintage. E depois de ter lançado a linha Vintage, tá? A Seiko não parou por aí, falou assim, puxa vida, eles gostam de coisas coloridas, porque começou então a procurar, principalmente dentro no leste asiático, eles gostam muito de limited editions, né? Então aí o pessoal de Singapura, da Malásia, lá começaram a criar então edições limitadas, né? Para quem não lembra do Simbi, do Nemo, né? Começaram a criar esse tipo de versões e isso começou a dar certo.
E a Seiko, lógico, ela não vai passar em branco, né? Eles lançaram alguns modelos vintage, alguns modelos edição especial e o negócio funcionou. Então, o que eles começaram a fazer? Lançar mais modelos, mais cores diferentes, mais modelos, mudando um pouquinho a cara. Então, começa a vir, então, modelos como o Deep Blue, como o Blue Lagoon, como o Green, né? O Okinawa Green, que eles chamam, né? Que é o verde de Okinawa. Também o modelo PED, né? Certo? Então, modelos como esse, como o Deep Blue também, Batman também. Então, esses modelos começam a então, entrar em produção dentro da linha Turtle também. Certo? É lógico que a grande maioria dessas edições especiais eram especiais mesmo, e eles vendem e acabam, não tem mais, tá? Então, isso aí começam a ter. Agora, depois de ter se esgotado um pouquinho essas versões de edição limitada, então a Seiko começa a pensar em sentido um pouquinho mais amplo, né? E eles começam então a lançar uma linha de produtos diferenciados, tá? Então eles começam a criar uma linha chamada Save the Ocean, tá? A linha Save the Ocean, como diz ali no cartaz ali, né? Descobrindo o seu planeta, né? A Seiko então cria a linha Save the Ocean com o intuito então de despertar as pessoas a visão para salvar as águas do planeta, a salvar os oceanos. Então, essa visão começa a ter um certo respaldo dentro dos ambientalistas e tudo mais, e isso acaba ganhando bastante repercussão. Então, eles lançam a primeira versão do Seiko Save the Ocean. Tá? Aqui hoje, a linha Save the Ocean, a gente só vai encontrar o Black Panther, tá? Dessa primeira versão. Os outros modelos já se esgotaram praticamente todos, tá? Mas esse aqui é um dos que sobraram ainda na nossa linha, tá? E depois de ter lançado essa primeira versão da linha Save the Ocean, tá? A primeira versão da linha Save the Ocean, eles então criam a segunda versão da linha Save the Ocean, que foi a linha Great White Shark, tá? A linha Great White Shark, que seria esse modelo também da linha Save the Ocean, certo? Então esse aqui seria o segundo modelo da linha Save the Ocean que eles criam então agora para poder, como é que fala? Mudar um pouquinho, tentar mudar um pouquinho a cara do relógio. Só que existe uma pequena diferença, tá? Quando eles lançaram o primeiro Save the Ocean, eles se preocuparam com um mostrador meio degradê, certo? Isso não acontecia nos relógios da Seiko, todos eles assim, se você olhar os modelos, tá? O PED, o Deep Blue, o Blue Lagoon, eram todos cores lisas, tá? Eram cores lisas e geralmente eram cores, como é que eu vou dizer? Eles tinham, oh meu Deus do céu, agora fugiu da cabeça o nome, tá? Eram cores lisas que com o reflexo da luz, eles começavam a ficar mais escuro ou mais claro, tá? Então eles trabalhavam muito com a luz em cima dos mostradores. Já o Save the Ocean não, o Save the Ocean ele veio justamente com um mostrador degradê realmente, certo? Outro fato interessante é que depois dessa linha Save the Ocean, eles criam então a linha White Shark, e a linha White Shark, então eles mudam um pouquinho mais ainda, agora eles trazem mostradores estilizados. O que é um mostrador estilizados? São mostradores trabalhados, são mostradores, vou virar até a câmera aqui para mostrar para vocês, são mostradores desenhados, tá? São mostradores desenhados. Se você olhar aqui, olha, um pouquinho mais de perto, você vai olhar que o mostrador dele é feito um monte de ondas, tá? Não sei se vai ser possível vocês olharem, mas ó, tem os detalhes das ondas aqui. Aqui talvez a gente não consiga visualizar muito bem, porém aqui na posição 8 horas aqui, ó, não sei se vai dar para ver, aqui nessa posição 8 horas aqui, você vai ver que tem uma barbatana de tubarão. Aqui não sei se vai dar para você visualizar direito, mas tem uma barbatana de tubarão aqui. Então, por conta dessa pequena barbatana de tubarão, ele ganhou o nome então de Great White Shark ou Grande Tubarão Branco, certo? Então, essa aqui foi então uma nova sacada que a Seiko trouxe então, agora com os mostradores estilizados em cima da linha Turtle, certo? E depois, não contente só com isso, a Seiko ainda então resolve então criar
upgrade, dá um upgrade dentro da linha Turtle. Por que eles deram esse upgrade? Porque muitas pessoas acabavam comprando esses modelos Turtle e fazendo o que a Seiko não gosta que faça, customizando o relógio. Isso mesmo. Qual é que é a grande customização que os americanos fazem quando compram um Turtle? Colocam um bezel de safira e colocam um bezel de cerâmica e um vidro de safira. Tá? Então isso aí são os primeiros upgrades que os americanos fazem quando compram um relógio Turtle. Então por isso mesmo a Seiko então resolve lançar então uma linha King, tá? Já que venha com um vidro de safira e um bezel de cerâmica, tá? Então eles lançam então a primeira versão da linha King Waffle. Eles chamam de Waffle justamente por conta desse quadriculado que tem no mostrador. Deixa eu virar a câmera aqui novamente, tá? Vou virar a câmera aqui novamente, tá? Se você olhar, ó, o mostrador dele é todo quadriculado, e esse quadriculado aqui lembra muito um waffle, tá? Os americanos gostam muito de waffle, então eles sabem o que é isso, então ele ficou conhecido como King Waffle. Olha só, esse aqui é o Green, né? Green Waffle, esse aqui é o Waffle. Certo? Então esses daqui começam então, a Seiko começa a apostar então num modelo um pouquinho mais sofisticado para a linha Turtle, que é a linha King, né? Com um vidro de safira, com bezel de cerâmica. Então isso aí começa a ter uma boa procura. As pessoas falam, nossa, tem isso. Por que eles não lançam então esse relógio com o vidro de safira, o bezel de cerâmica e tal? Começaram a pensar nisso. E aí eles lançam então, logo em seguida daí, o Great White Shark também na versão King, né? Que daí com bezel de cerâmica também com vidro de safira. E depois disso, depois do sucesso que deu o Great White Shark na versão King, aí eu acho que foi o maior acerto que a Seiko Brasil fez até agora. Nós tivemos então a produção do primeiro King brasileiro, que é o Manta Ray. O Manta Ray hoje se for da linha King, tá? Da linha King, da Turtle King, eu acho que ele é o mais bonito que tem. De todos esses que eu tenho aqui, é o mais bonito que tem, tá? O detalhe da linha King, tá? Além da peça, né, do bezel de cerâmica, além do vidro de safira, tá? Além da pulseira de aço, além da coroa, além de tudo, além do conjunto completo, nós temos esse mostrador. Esse mostrador do Manta Ray é simplesmente fantástico. É simplesmente fantástico. Olhando assim, você fala, não, é um azul, é só um azul, é azul ali com um monte de mancha, né? Olha só, essas manchas aqui são as arraias, tá? Para quem não sabe o que é o Manta Ray é uma arraia, tá? Então aqui nós temos as arraias. Só que se você virar assim, olha só. Olha só o efeito da luz ali em cima do mostrador. Olha, não parece ondas do mar? Não parece ondas do mar? Olha só que cuidado que eles tiveram com esse mostrador. O que eu fico impressionado quando a gente pega um efeito meio 3D igual a esse, tá? Quando a gente pega um efeito 3D, geralmente quando você pega um quadro com efeito 3D, ele tem espaço para ele trabalhar esse efeito 3D, tá? Como assim espaço? Porque como é que funciona um efeito 3D? Eles fazem um monte de praticamente triângulos, né? Eles fazem um monte de triângulos assim, conforme você vai batendo o olho, você vai começando a parar de ver esse lado, começa a ver esse lado de cá, certo? Quando você faz um quadro, você tem espaço, você tem largura para fazer isso. Aqui você tem uma distância aproximada de o quê? Menos de 1 milímetro. É menos de 1 milímetro para você fazer isso. Tá? Agora pega uma régua, olha ali, se não me falha a memória, era interruptor de 0.1 a 0.2, se não me falha a memória, a diferença que eles podem ter aqui para poder ter para você ter como é que eu vou dizer? Esse efeito. Para quem não sabe, para você fazer um mostrador nesse sentido, efeito 3D, você precisa ter aproximadamente 0.1 milímetros que você pode trabalhar ali, tá? Se você deixar um pouquinho acima, o ponteiro vai pegar. Se você deixar muito abaixo, ele não vai dar o efeito. Então é bem complicado para ele chegar nesse ponto. E esse relógio ficou perfeito. Esse Manta Ray foi uma das coisas mais perfeitas que eu vi em termos de relógio da Seiko.
tá? Então, assim, se for para considerar entre todos os Turtles que eu tenho aqui hoje, se for para considerar, esse aqui é o meu preferido, certo? E é lógico que a linha Turtle não para por aí, né? A linha Turtle não para por aí. A gente já viu que já está saindo mais novos lançamentos e lançamentos também como esse Pad, né? Como o Turtle King Pad. Temos outros lançamentos da linha Turtle também que estão para chegar por aí, tá? Tem lançamentos na Ásia praticamente cada 6 meses tem lançamento diferente. E a intenção da linha Turtle é justamente essa. Então, eles começaram nicho de mercado de pessoas que gostam do modelo, mas querem ter vários modelos de várias cores, entendeu? Então isso tem acalentado muito a procura por esse modelo Turtle. E por isso mesmo que a linha Turtle, além de ser uma linha clássica, né, a linha clássica de 1976, ela hoje ganha o gosto de muita gente, justamente por conta dessas interferências que a Seiko fez durante a produção desses relógios, fazendo com que ele ganhasse novas conotações, novas cores, novas performances, novos materiais. Então tudo isso acaba dando uma visão bem diferenciada para essa linha Turtle. Certo? Não sei, hoje a questão não era apresentar tecnicamente o relógio, mas apresentar um pouquinho do histórico desse relógio, apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais por que eu gosto tanto dessa linha de relógio, porque é uma das linhas mais icônicas que a Seiko tem. Não teria como eu começar falando sobre linhas icônicas se eu não começasse pela linha Turtle. Tá? Porque a linha Turtle, além de ser uma das minhas preferidas, eu não gosto de enganar ninguém. Eu sou muito sincero nesse ponto, já falei várias vezes, a linha Turtle é a minha linha preferida. Algumas pessoas falam assim, mas você não gosta de Samurai? Olha, se for para escolher entre Samurai e Turtle, eu fico com o Turtle, né? Mas o Samurai é top, não tem nada contra o Samurai, não tem nada contra o Monster, não tem nada contra a Tuna, mas a minha linha preferida é o Turtle, certo? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, diz aí pra nós o que você achou desse vídeo. E principalmente, tá? Se você concorda com o que eu falei, o que eu não falei, certo? Se eu deveria ter falado mais alguma coisa. E principalmente, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e acompanhar as nossas postagens diárias. Valeu? Um grande abraço!